Boa tarde, gente. O meu nome é Camila. Para quem não me conhece, eu sou da Igreja Raízes. Estou aqui hoje com Dija. Se apresenta aí, Dija. Meu nome é Djalma, sou casado com a Cleonice, minhas filhas Isabela, Rebeca. Eu sou o pastor da comunidade local aqui, juntamente com o Gabriel, né? Vamos Jesus. Tem sido uma bênção caminhar em família e unidade. Amém. E estamos também com o pastor Camilo. Boa noite. Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Tá meio escuro aqui, né, Dijo? Sou pastor ali por enquanto, Comunidade Família Casa de Oração. Por enquanto tem muitas coisas mudando aí, né? Entendeu, né, Gabs? E sou pai de duas meninas, Yasmin e Gabriele. A minha esposa está lá com elas agora, Aretusa, casada há mais de 20 anos. O que eu tenho de casado, o Dija tem de começo de ministério. Né, Dija? Quantos anos você é pastor já, assim? Só dá aquelas provocaçãozinhas básicas. Com louvor e tudo, dá Com louvor. Aí, tá vendo? Quando eu casei, você estava já 5 anos no ministério. Aí que benção. Mas é isso, Camila. Obrigado. Eu sou iniciante aqui, galera. Sou estagiária. Vamos lá, então. Vou começar fazendo uma pergunta para vocês, bem simples, bem fácil de definir. Como o nosso tema é unidade, eu queria que vocês conceituassem um pouquinho do que vocês entendem que é a unidade. Eu acho que ontem a gente falou um pouquinho sobre a missão da igreja começar na família, a gente falou sobre evangelização, discipulado como missão da igreja. E agora a gente entra nesse baita tema, que não é nada simples, que é a unidade como missão da igreja. E eu queria entender o que vocês entendem do Senhor como unidade e a unidade no plano de Deus, que eu acho que é um dos princípios assim fundamentais do plano de Deus, né? Amém. Eu gostaria de começar lendo um texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 5. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados. E uma só, há uma só. E há um só Senhor, e há uma só fé, e há um só batismo. Um só Deus, Pai, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, falar sobre unidade é um assunto, assim, bem, para mim é polêmico, porque é um assunto difícil de se viver, né? Nós romantizamos muito a unidade, né? Somente quando você vai falar unidade no plano de Deus, né? Numa era em que vivemos uma idolatria, vivemos um individualismo, né? Cada um está buscando o seu próprio domínio, cada um está buscando seus próprios idealismos, cada um está buscando as suas próprias conquistas, né? E dentro disso também entramos nas instituições que também estão buscando seus próprios idealismos, pastores de grandes denominações que eles não querem nada com a unidade, né? Não tem nada a ver com o plano de Deus, esse evangelho que eles pregam. Então, falar sobre unidade é algo muito difícil, porque a unidade, né? Eu estava até ali na hora que a Camila falou comigo, a unidade ela começa por discípulos, pessoas convertidas, por uma comunidade de discípulos de Jesus. A comunidade, a discipulado já nasce no plano de Deus, porque é Jesus vindo até nós nos convertendo a Cristo e nós nos tornando discípulo
E nesses primeiros discípulos se torna a primeira comunidade de Cristo ali em Atos dos Apóstolos, e tem outros tipos de igreja ali no próprio, nas escrituras para trás, ele vai falar de uma comunidade que é a comunidade de Israel, mas eu estou falando da igreja mesmo, como igreja que parte para essa unidade. E nós vimos precisamos entender que da onde parte essa unidade. Ela não parte de uma união, ela não parte de um monte de gente dentro de um estádio, não parte de um grupo de pessoas reunido em borda de um show. Nós podemos estar juntos em um lugar, todo mundo debaixo do mesmo teto, mas não está vivendo unidade, né? Podemos estar em uniformidade, mas não em unidade. Em empresa, por exemplo, você tem que vestir a camisa, né? Você já viu esse aspecto? Não, você precisa vestir a camisa da empresa, falar a mesma linguagem, blá, blá, blá. Todas essas coisas que as pessoas falam que é unidade, né? União, né? União faz a força, senão na realidade faz açúcar, né? Então a gente precisa entender esse aspecto de unidade. Então, começa em uma comunidade de discípulos. Não tem como começar a não ser a partir deste lugar. Por isso que é algo muito sério e por isso que parte do plano de Deus, né? De entendermos que para que nós nos convertemos? Porque o Senhor nos chamou para caminharmos junto. Porque a maior convocação que Jesus faz é João 17. Importa que sejamos um, como o Pai em Cristo é. Sabe, nós falamos muito sobre unidade. Parece aquele assunto que todo mundo conta, que todo mundo acha bonito, mas na realidade é só uma teoria. Mas quando você vai falar sobre unidade, a gente vai falar sobre um custo. A gente vai falar sobre um custo. Tem um custo para a unidade. Assim como tem um custo para seguir a Cristo, também tem um custo para a unidade. Tá bom, né, gente? Falou tudo de... Bom, acho que eu queria colocar um pensamento. Se nós temos, pense comigo, uma condição assim, um pai e 2 filhos. Esse pai, ele vai para visitar os 2 filhos, certo? Ele sai para visitar num domingo qualquer, depois do almoço, ele vai visitar os 2 filhos. Um filho tem muito problema. Um filho é problemático, difícil de lidar. Um filho carece da ajuda de muitas pessoas. O outro filho é um filho bom. É um filho que já venceu muitas coisas. É um filho que não precisa de ajuda. Do ponto de vista da praxis, ou da prática da coisa toda, da unidade, quem o pai iria visitar primeiro? É uma pergunta, né? Eu já vi, fazendo essa pergunta para muitas pessoas, a maioria, 99%, uma vez só um cara respondeu que seria o filho bom. Mas do resto, todos falaram que seria o filho ruim, que o pai saiu da sua casa. Um pai que se diz pai, uma mãe que se diz mãe, ela vai visitar, e ele vai visitar primeiro o filho ruim, aquele que precisa de ajuda, certo? E aí, nessa dinâmica, nós entendemos que o pai saindo da sua casa, ele vai visitar o filho ruim, certo? A dinâmica toda é o seguinte: e o filho bom? Quando vai receber a visita do pai? Se nós olharmos para a unidade e a missão da igreja, ou seja, como que nós podemos ser unidos, servindo uma cidade juntos? É nós termos a consciência do filho bom. O que é a consciência do filho bom? Não é um filho que tem uma carapuça de bom, que diz parecer tá bom, mas por dentro tá ruim. Não, eu estou falando um filho maduro. Então, esse filho bom é o filho maduro, certo? Então, ele não fica triste porque o pai não foi visitar e foi visitar primeiro o filho ruim, certo? Ele, pelo contrário, ele participa do desejo do pai. Então, se nós formos prestarmos atenção, o que é missão? Se nós prestarmos atenção, o que é a missão acerca da unidade? No meu ponto de vista, dentro dessa proposta, é o filho que não tem nenhum problema, que vai em direção do irmão que precisa de ajuda e encontra o pai no meio do caminho. O que isso significa para mim? Que eles estão unidos num só propósito de auxiliar quem está carente dentro da família. Então, o que é a unidade para mim? Eu digitando aqui, 2 pastores, 2 irmãos, igreja pequena dentro da cidade, certo?
nós vemos várias cidades aqui dentro do nosso contexto, várias igrejas dentro do nosso contexto. Então, nós não somos uma igreja para a cidade. Nós somos irmãos indo a caminho daquele que precisa, de outros irmãos. Então, dentro dessa dinâmica, eu não carrego carências, como um irmão maduro, eu não carrego vitimismo, eu não carrego nenhum sentimento que vai trazer contra o meu irmão ou contra o meu pai um desfavor de relacionamento. Porque o que mais importa nesse relacionamento, que são de 3 pessoas que eu estou propondo aqui, é o relacionamento onde nós temos um irmão a se cuidar. Então, diante desse suposto, nós observamos quando Paulo fala sobre unidade aqui, ele está falando assim, viu? Vocês têm algo maior do que a carência de vocês. Vocês têm algo maior do que a solidão de vocês. Vocês têm um objetivo único, porque ele está falando que no começo desse texto de Efésios 4, ele está falando sobre 7 parâmetros que unem a igreja, que vai desde o batismo a um só Pai. Então, se nós entendermos que nós somos os filhos, que fomos sarados em Cristo, fomos curados em Cristo, regenerados em Cristo, pelo sangue que é em Cristo, e discípulos de Deus, eu não estou triste porque o Pai não veio na minha igreja. Eu estou feliz que a gente vai se encontrar no caminho acerca da missão que nos foi proposta. Porque é isso que Cristo fez. Ele enviou todo mundo como um discípulo para gerar discípulo. Amém? Então, pegando abre sua Bíblia aí, pegando esse ensejo do DJ que ele abriu Efésios 4, eu gosto muito quando Paulo, na verdade, a família Walker, eles pegaram isso dos irmãos, dos Quakers, né? Que, se você observar, nós temos aí, logo no começo, nós temos a unidade no Espírito, depois a unidade na fé, em Efésios 4. Certo? Vou repetir, tem a unidade do Espírito, depois a unidade da fé. Paulo está querendo dizer o seguinte, qual é a diferença de unidade de Espírito e unidade da fé? Unidade do Espírito é quando eu e você estamos num só propósito. Nós observamos a Cristo e caminhamos em direção ao perdido. Certo? A unidade da fé é quando eu e você temos uma vocação e essa vocação é empregada em favor do perdido. Quem que é o perdido aqui? O perdido aqui nada mais é aquele que não conhece Cristo. E ponto final. De quem é aquele livrinho ali, do Pacto de Lausanne? Seu. Lausanne fica na Suíça. Né? Em 1974, os irmãos reuniram e falaram assim, o que a gente vai fazer com o evangelismo mundial? O que a gente vai fazer? Então estava lá desde John Stott, Billy Graham e um cara que eu admiro muito, que eu já li tudo dele, o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer também é top. Né? Top. É top, né? Falei, Camila. Eu gosto também. Isso. Nós todos. Mais ainda, para essa dinâmica toda, falando, eu prefiro o Francis Schaeffer, que ele traz uma conotação de espiritualidade madura nesse tempo. Beleza. Olhando para o Pacto de Lausanne, a gente vai observar que em 1974, eles estavam discutindo sobre isso. Como que a gente vai ser unidos, né? Vamos reunir o mundo, que era o desejo de Billy Graham, vamos falar assim, viu? Eu estou indo em todas as nações, eu sei que o negócio está feio, eu quero reunir com vocês aqui, para vocês falar, para a gente ver onde que a gente vai dar esse negócio todo aqui. Certo? Então, o que é isso? Isso é a unidade da fé. Entendeu? Pode falar, Camila, que aí eu vou molhando a boca. Eu queria entrar nesse gancho da igreja mais global, né, sobre a missão mais global da igreja, depois a gente vem para a missão mais local. Mas eu queria entender de vocês, assim, porque eu ter unidade com a casa de filhos é muito fácil, porque a gente está pensando igual, a gente tem a teologia semelhante, mas quando a gente fala de missão da igreja em aspecto global, é muito difícil, porque sai da minha cultura, sai da minha realidade, sai daquilo que eu entendo como igreja, sai das minhas doutrinas, né, e tudo mais. E quando a gente fala de igreja local, de igreja global, há muita diversidade. Por exemplo, eu entendia que seria salvo
tipo, evangélicos e alguns católicos. Até eu descobri que existem judeus messiânicos, que existem padres ortodoxos que são cristãos também, que são padres que se casam. Entender que irmãos católicos fazem parte dessa missão de unidade da igreja já é difícil para alguns evangélicos aceitar. Então, imagina entender que um ortodoxo super diferente de mim, completamente diferente da minha realidade, também está unido nesse plano, também faz parte da missão de Deus, sabe? E eu gosto muito de uma frase, quando a gente vai falar sobre unidade, que é unidade não é uniformidade. Eu acho que vocês já tocaram nesse ponto, né? Tocou o que você falou sobre os dois irmãos e me lembrou muito de Romanos 11, né? De Israel com a igreja e o plano tendo que alcançar Israel, mas Israel do jeito que está hoje não é o Israel que a gente espera, né? Então eu queria entender assim, é difícil fazer essa junção, né? Como que vocês enxergam isso do plano de Deus? Eu tenho uma experiência assim na minha própria casa com os meus pais, né? O meu pai, a minha mãe, ela se converteu ao cristianismo e na realidade eu sou resposta da conversão da minha mãe e de um dos meus irmãos. Mas o meu pai, ele é um católico, né? Só que ele é um católico, tipo assim, talvez ele dê um olé em muitos crentes, no sentido do caráter, do conhecer as escrituras e de viver as escrituras e praticar as escrituras. O meu pai, ele conhece o Novo Testamento inteiro de cor. Aí ele tem 94 anos. Ainda com 94 anos, ele ainda cita muita coisa. 97 anos. Ele ainda cita muita coisa a decor do Novo Testamento inteiro. Agora, como eu dizer que ele não vai ser salvo? Quem sou eu para dizer que um padre ortodoxo não vai ser salvo? Então, às vezes, nós classificamos a unidade dentro do cristianismo como nós classificamos nós evangélicos como colocamos dentro dessa unidade, mas não conseguimos ver além dessa fronteira, porque isso foi impregnado em nós pela religiosidade mesmo, pela instituição, né, de demonizar tudo, porque o cara era idolatra uma imagem e tudo mais. E na realidade está contando a história para a galera do fundo ali, na minha sala ali com o Benjamin, né, falando sobre o meu pai quando ele passou a desacreditar de imagem, foi quando ele estava numa procissão e o pessoal tudo carregando aquela imagem, ele atrás também, de repente a imagem de São José cai e quebra o pescoço. Aí ele olhou assim para minha mãe e falou assim, mas como assim, se esse santo não tem poder nenhum, caiu, quebrou o pescoço, então diz que a partir daquele dia ele abominava santo. Então eu vou ficar só com Jesus. E ele ficou até hoje, e eu creio que até a sua morte, porque pela sua idade ele não vai negar a sua fé nisso. Então ele ficou com Jesus. Então a gente precisamos entender. Tem uma frase que eu escrevi aqui, ó. Se é só Jesus, todos que amam Jesus vão chegar-se a Ele e assim manifestar a unidade. Então, aí acho que o ponto central nós estamos nos achegando a Cristo dentro dessa unidade, não como uniformidade ou como um uniforme, como eu disse, mas de repente, os nossos corações convertidos a Ele. Eu estou falando de pessoas convertidas. Nós falamos que a família, essa unidade, ela acontece por meio de discípulos de Jesus. E quem pode dizer para você, quem pode provar para você que essas pessoas não são discípulos de Jesus? Como você pode ter convicção de você excluir eles dessa mesa, da mesa de Cristo, e falar que eles não são de Jesus? Quem é você? Quem sou eu para dizer isso? Então, talvez essa conta ela vai se fechar só na eternidade, porque nós não vamos conseguir responder essa pergunta. Se alguém falar, mas um padre ele vai para o céu, fulano, talvez muito de nós fique e eles vão. E nem é para a gente responder, porque quando o Cristo chama Pedro, ele fala assim, junta todo mundo lá e eu separo, né? Depois eu separo os peixes, não foi isso? Essa passagem, vocês lembram disso ou não?
Ele falou assim, eu vou te fazer pescador de homens, né? Pesca tudo. E lá naquele dia eu separo. Não foi isso que ele falou? Então, a ideia é pescar todo mundo. E considere os outros maior do que você mesmo. Exatamente. Eu queria compartilhar uma experiência muito legal que eu tive esse ano. Foi, assim, incrível. Eu faço parte de um grupo, a Emily também, de intercessão, né, e oração por Israel. E esse grupo, ele é composto por evangélicos, e aí dentro já dos evangélicos tem diversas diferenças, né, que divergem ali, mas a gente está ali junto. E tem católicos também. Tem alguns judeus, às vezes, que brotam lá também, mas no Brasil os judeus messiânicos são bem minorias, né? Mas a gente participou de um acampamento e a gente está nesse grupo juntos há mais de um ano. E eu ia nesse grupo e eu não conseguia distinguir quem era evangélico e quem era católico. Você consegue, Emily, distinguir? Aí ela nem sabia que tinha católico. Mas. E a gente está ali tão junto, compartilhando Jesus na mesa, compartilhando Jesus no momento de oração e intercessão, que a gente realmente não consegue distinguir quem é de uma denominação, quem é de outra. E aí eu só consegui distinguir porque a gente estava no acampamento, e no acampamento, no domingo de manhã, teve um culto e teve uma missa. E aí a gente teve que se separar para ir para o culto e para a missa. E aí teve um irmão, eu falava, esse irmão é muito cheio de Jesus, eu acho que ele é evangélico. E ele foi para a missa. Eu fiquei muito chocada com esse irmão. E foi difícil, assim, porque a gente estava tanto tempo em comunhão junto, compartilhando Jesus, mas na hora da ceia, a gente teve que se separar, porque as nossas doutrinas são diferentes. E eu queria muito cear com os meus irmãos católicos, mas a doutrina não me deixa, né? Me impede. Mas podem continuar nesse tema. Entra muito naquilo que o Beijo falou ontem sobre os camaradas que se reuniam debaixo do viaduto e eles lá tinha um pregador, lá tinha o cara que fazia o louvor, né? E lá eles partiam a ceia entre crentes e católicos, presbiteriano, não presbiteriano, e ali se reunia. Porque a gente somos muito bom para dividir. Por quê? O nosso pai, o nosso velho pai, foi o primeiro divisor. Foi o primeiro a dividir. Então a gente tem isso como um fragmento da nossa vida, a nossa questão adâmica, aquilo que está em nós ainda, da queda ainda, ela tenta predominar sobre as nossas vidas. Então, por qualquer coisa nós estamos dividindo, nós estamos fragmentando. Por isso nós não conseguimos viver em comunhão. Então é mais fácil eu discordar e partir para outro lado do que eu, tipo assim, sentar na mesa, conversar, quebrar o pau até que nós entramos em um acordo e de fato a gente permanecemos em unidade. Né? Uma frase que Deus me falou antes de eu viajar, e eu até compartilhei no podcast, é que, tipo assim, a mesa, essa mesa que vocês fizeram, o propósito da mesa, na realidade, é para a gente partir o pão sobre ela. É para a gente partir o pão nela. A mesa, ela precisa ser um ambiente onde o pão, de fato, ele é distribuído. A mesa, ela não é para ser partida. Quem tem que ser partido na mesa é o pão. Então, é o pão que tem que ser partido na mesa. Não é a mesa. Mas, por muitas vezes, nós não só partimos a mesa, mas viramos a mesa até. E quando você fala virar as mesas, dá uma impressão de que parece que nós estamos tendo atitude de porcos, né? Porque é porcos que comem no coxo, que comem da mesa dele, e ele mesmo vira a sua própria mesa. Então, o papel da unidade, desse plano de Deus na unidade, ricos e pobres, aleijados, cegos. Então, não é só para um só comer dessa mesa. Não é para só um partido, direita ou esquerda, se beneficiar dessa mesa. É para todos. Então, se precisamos resolver uma treta, nós precisamos resolver essa treta da unidade. Mas na mesa. Nesse ambiente. Né? Então, por isso que ainda há distinção entre presbiteriano, arminiano, calvinistas e não calvinistas.
Então a gente vai para os segmentos teológicos, entramos nas guerras teológicas, entramos nas guerras de ideais e na realidade nós não entendemos de fato o que é a unidade, qual que é o plano de Deus para a unidade. Ó, você falou da Igreja Universal, né? Uma das maiores profecias que eu particularmente acredito, isso eu nunca falei, está na igreja local, as 3 irmãs aqui é de lá. É. Uma das 3, uma das maiores profecias. Eu acho que se não for a primeira, é a segunda. É de um padre. Na verdade, não padre, é um Dom Bosco. Vocês conhecem Dom Bosco? Escola Dom Bosco, Salesiano. Vocês conhecem? Ele teve um sonho no século XVIII. Para quem não sabe, Dom Bosco, católico, certo? Ele teve um sonho. Olha lá, o Gabriel até saiu. Qual que foi o sonho dele? Alguém sabe aqui o sonho dele? Além de tudo, ele era um profeta. Ele sonhava sonhos proféticos, Dom Bosco. Para quem não sabe, hoje o Instituto Salesianos está em todo o mundo. Tem mais de 14 mil mulheres que servem, crianças e adolescentes, e fora outras frentes de educação no mundo, 14 mil. Ele teve um sonho com o Brasil, e o sonho dele foi o seguinte, isso foi em 1880 e pouco. Ele sonhou, dentro do sonho dele, profético, ele sonhou que um jovem pegava ele, eu estou lembrando agora, então se depois vocês pesquisar, o final é o mesmo, mas o contexto é parecido. Que um jovem pegava ele pela mão e ele andava de trem do sul, daqui da nossa América do Sul, ou seja, do Brasil e Argentina lá embaixo, até o norte. E aí, depois ele levava do leste a oeste. Então ele andava de trem, que esse jovem aqui, e depois de leste a oeste. Esse centro, essa convergência, dá em cima de Brasília. Em cima de Brasília. E, no final desse sonho, uma mulher apareceu para ele e disse assim, você não entendes ainda, mas entenderás. E essa é uma nova cidade, uma nova, como se fosse um novo jardim de Deus, que vai manar, que vai surgir mel, leite, e vai prover para todas as nações. Eu estou falando, o grau 19 e 20, que está em cima de Brasília. Certo? Quem foi o arquiteto de Brasília, vocês sabem? Oscar Niemeyer participou, certo? Mas quem foi o outro? Lúcio Costa. Lúcio Costa, pegando toda essa profecia, esse sonho profético, falou assim, Brasília vai ser aí nesse ponto aí, que Dom Bosco colocou. Porque nesse sonho, ele via um monte de jovens, um monte de adolescentes. Eu estava explicando para vocês, você vê que o negócio é gostoso dentro do meu coração. Né? Eu preciso ser tratado. Os irmãos não aguentam mais eu. E aí, dentro disso, ele viu um monte de jovens se matando, se atirando, se pegando. E aí, ele participou de um movimento desse na Toscana, porque ele é da Itália, e teve um movimento muito forte na Itália de jovens e adolescentes que se pegaram e se mataram na Toscana, nessa época. Certo? Só que o que aconteceu? Lúcio Costa falou assim, não, né, precisamos colocar lá. E a primeira proposta de Lúcio Costa era o quê? Nós vamos fazer em Brasília uma cruz. Qual que é o formato de Brasília hoje? Um avião. Na verdade, é a asa de um avião. E até a asa norte, a asa sul, certo? Quem foi lá sabe. Mas você não precisa ir lá, tá em todo lugar. Só que Lúcio Costa, ele falou assim, eu coloco como uma cruz, é para ser uma cruz, porque aquele marco zero era o sonho de Dom Bosco. Só que o que me intriga é que enquanto a gente briga para ser um entre nós na cidade, Deus lá no século XVIII, eu acredito, porque aconteceu Brasília, está acontecendo. O maior movimento que aconteceu no Brasil até hoje de jovens foi Rio e Brasília. Sim ou não? Legião Urbana, as músicas deles. Brasília. Os caras de lá, não é? Se você observar, eles colocaram
Brasília, hoje nós falando de Brasília, que é a nossa capital, nós estamos falando do quê? A pior coisa que acontece dentro da unidade quando a gente tenta se unir, corrupção. O que é corrupção no meio da palavra? O que significa corrupção? Partes separadas. Corrupção é quando, não é quando eu dou dinheiro para o polícia que quer me multar, é quando eu me separo dele em relação ao que o Estado está propondo para que eu fosse punido naquele momento. Então, a corrupção é quando há separação. O Brasil, Brasília, é um lugar que aí eu pego a profecia desse sonho de um católico, que faz muita ação aqui na nossa cidade, a gente nem imagina, a gente só acha ali da escola e do centro universitário que eu fiz pós-graduação lá, que é a Maria Auxiliadora, certo? A gente acha que é só isso. Não, tem a Casa Dom Bosco, que cuida de criança lá no Matiense, Matiense Lilírios, certo? Aqui na nossa cidade, fora as outras 100 e poucas cidades que eles atendem. Qual que foi a palavra no sonho de Dom Bosco, dessa mulher? Que o Brasil, ou seja, esse centro que ele achou, que ele passeou no sonho dele, do norte a sul, de leste a oeste, que deu Brasília, falou que ali será um centro, o Brasil será um centro onde vai acolher o mundo inteiro. Agora, vamos ser sinceros, cá entre nós. O Brasil é o país mais acolhedor que existe na face da Terra. Só na nossa cidade tem mais venezuelano do que haitiano, você sabia? Só na nossa cidade. Eu estava no abrigo lá, eu recebi mais boliviano no abrigo do que brasileiro. Ou seja, nós somos um país acolhedor. Então fala para mim, se nós somos um país acolhedor, se nós temos uma profecia de um irmão, que nós vamos receber o mundo, vamos ser sinceros, dá tempo para nós brigar? Dá tempo para nós tirar a nossa diferença? Ficar, não, Dija, você gosta mais disso, você gosta mais daquilo. Não dá tempo. Não dá tempo. Porque se Deus falou no século XVIII que nós seríamos essa nação, eu estou vendo isso acontecer aos poucos, Dija. Porque nós acreditamos que nós vamos passar tribulação aqui. Em partes, né? Mas nós acreditamos. E se nós vamos passar tribulação, que tipo de povo nós seremos? O irmão maduro, que está em caminho do Pai, que acolhe o irmão que está em necessidade. E quem que é o irmão que está em necessidade? O judeu. O judeu. O sírio que vem aqui, ó, perdido. As crianças dos bolivianos que eles não sabem cuidar igual nós. Então, só para resumir aqui, eu acredito tudo isso aí. Eu acredito na profecia de um dom. De um santo que foi canonizado em 1924, que ele foi. Por quê? Porque é uma profecia que aconteceu. E que o Brasil, nós, eu e você que sabemos acolher, você que é mineiro sabe fazer comida melhor que um goiano. Talvez tenha algum mineiro aqui. Ah lá. Quem que fez café? Vem cá, irmã. Vem cá. Eu sabia disso. Você é mineira? Quem que a gente ouve falar que recebe muito bem? Eu já comi em Minas, já fui em Minas. Pregar em Minas, já fui. Eu, antes de pregar, o pastor colocou uma mesa lá que eu tive vergonha. Eu falei, pastor, eu comer tudo isso, você não prego. Quem que fez café que vocês tomaram ali? Ó? Uma mineira. Mineiro não fala que sabe fazer comida bem, que sabe receber bem. Está aqui, ó, a prova do que eu estou falando. Vamos aplaudir a irmã pelo café que ela fez. Então, você acha que tem tempo agora para resumir? Eu sei que você está angustiado, Camila. Para resumir. Agora vamos resumir. Vocês entenderem o que eu estou falando, que eu sou bem prático. Dá para a gente falar mal do café da irmã, mesmo que o café é ruim? Então, dá para falar mal do culto do Eric, mesmo que o Eric é ruim, dá para falar mal do culto da nossa casa, mesmo que a nossa casa é ruim. Não tem espaço. O irmão maduro não está preocupado com estilo, não está preocupado com dogmas, tradições. A minha irmã, tá? Ela é líder do ECC, da Igreja Católica. Ela manda mensagem para mim chorando, como que eu vou cuidar desses casais? Eu falei, a mesma dor minha e sua. Cuida daí que eu cuido daqui.
Você acha que dá mesmo para nós ficar discutindo se o Djalma é profeta, apostólico ou pastor? Será que a gente dá para chegar aqui e falar mal do café da irmã, que serviu a gente com tanto prazer? Então, é uma das questões que eu tenho refletido muito esses dias, né? É que, tipo assim, Cristo, ele nunca chamou a gente para uma unidade poética, né? A gente, igual eu falei no início, né? A gente romantizou demais a unidade. Então, porque a unidade, ela tem que partir de uma prática mesmo. Não tem como você falar assim, unidade, mas aí, o que você está fazendo em prol dessa unidade? Então, quando você vai para João 17, é prática, ele vai falar, importa. É como ele se colocasse, Jesus se colocasse uma ordenância, como se fosse não é nenhuma ordenância, é um mandamento. Vocês precisam ser um. Então a unidade, ela não dá para ser poética. Mas a unidade, ela precisa ser encarnada, capaz de colocar a mão no arado e servir juntos a cidade que ele ama, que é feito de pessoas e de família. Como o Beijo falou ontem, não tomado por um espírito da cidade, não tomado de individualismo, de quem é o melhor pastor, de quem que é o melhor igreja, qual que tem mais gente, qual tem menos gente, mas na realidade o quanto nós estamos entendendo essa unidade em Cristo, da onde está partindo essa unidade. Porque nós estamos falando de um Deus trino, essa unidade não começou em nós. Essa unidade começou pela Picorese, começou pela uma dança da Trindade. E Deus, proveu Deus nos convidar para essa dança. E juntos estarmos com Ele. E, cara, então nós como discípulos de Jesus, nós não temos que apontar o dedo e julgar o fulano tal, o estado tal é isso. Uns acusam o Rio de Janeiro por causa daquilo, outros acusam o estado porque é aquilo. Às vezes, até as culturas, elas são divididas na nossa nação. Dentro da própria igreja, né? Então, como que nós vamos... isso é um assunto da igreja local, que eu quero até falar um pouco sobre isso. Então, como que nós vamos manifestar o reino de Deus no Brasil se nós não conseguimos ser, de fato, igreja onde nós estamos? Nesse tempo que eu estive envolvida, né, com sala de oração, com o lugar da oração, né, não vamos nem chamar de sala, mas a partir do momento que você se envolve com o plano de Deus e que você se envolve nesse lugar de oração como amigos de Deus, eu acho que você vai descobrir duas feridas do coração de Deus, né, que falam que o Senhor compartilha o seu coração com seus amigos. E nesse tempo, assim, eu entendi que existem duas feridas no coração de Deus. A primeira é Israel, sem dúvidas é Israel. E a segunda é a unidade. E quando você se posiciona para ser um cooperador desse plano, trabalhar em prol da unidade, né, tá nesse lugar de intercessão, a realidade é que as trevas militam contra isso. As trevas militam contra isso. E eu quero entrar com vocês agora. A gente estava falando dessa maneira mais romântica da unidade. Mas a verdade é, como o Di já falou, não é romântico, não é bonito. É uma ferida do coração de Deus. E Deus, quando você faz uma oração, ele se inclina. E quando você ora sobre unidade, aí sim é uma oração certeira que ele se inclina para responder. E trevas vão militar, né? E trazendo isso para a cidade americana, é uma realidade nossa, né? Se a gente vai falar de unidade na cidade americana, é muito difícil, né? Acho que todo mundo conhece os históricos, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas eu queria ler um texto da Bíblia que fala muito sobre isso, sobre as barreiras que nós construímos, que é Efésios, no capítulo 2, no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisos,
pelos que chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só, derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. E esse texto deixa claro que em Cristo nós já somos um. A realidade do céu é que em Cristo a gente já é um. No corpo de Cristo nós fomos feitos um, judeus e gentios. Mas parece que o homem constrói de novo com as mãos dele aquilo que Cristo já desfez. Então eu queria que vocês entrassem nisso agora, do porquê que a gente reconstrói esses muros, por que é tão difícil construir a unidade, principalmente na nossa cidade de Americana. Você quer que eu fale mesmo? Vocês estão prontos ou não? Primeira coisa, inutilidade de pensamento. Abre aí, Efésios 4:17. Vocês têm inutilidade de pensamento. Vocês acham que são úteis e não são. Vocês acham, olha lá. Assim lhes vos digo que a autoridade do Senhor não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Segunda coisa, vê lá o 18. A mente deles está mergulhada onde? Então está falando sobre mente e coração. Olha lá. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Ou seja, não tem clareza do Pai. Não tem clareza do propósito. Não tem clareza da vida, pois são ignorantes e endurece o coração para Ele. Mente dividida. Então, por que nós construímos muro? Porque não sabemos quem é o nosso Pai. Nós somos aquele falso irmão maduro que está com a carcaça de tudo bem, mas lá dentro está tudo moído. Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa? A gente precisa olhar para o Pai junto e saber que nós somos filhos totalmente dependentes do Pai. E fomos reconciliados por causa do sangue de Cristo. Como que isso é na prática? Aí Paulo pega a prática aqui. Para primeiro de achar que nós devemos nos unir por meio da fé. Começa primeiro unir pelo Espírito, em seguida, na prática, na praxis da igreja, vocês vão enxergar a unidade do Espírito e da fé juntas, e aí então Paulo vem começar a trabalhar essas práticas aqui. Então ele está falando ali, ó, vocês não devem ter o coração duro, vê lá o 19, você vê, ó. Havendo perdido toda a sensibilidade, irmãos. Acabei de falar aqui, uai. Imagina se o café da irmã tá ruim e eu chego para ela assim, detonando o caráter dela, que é o que a gente sabe fazer muito bem. A gente rotula ela como a pior. Você está pronta, né, filha, para receber? A gente rotula ela como a pior pessoa, a pior mineira da face da terra, que não sabe fazer café. Nós perdemos a sensibilidade. Está ali, ó. Nós tornamos insensíveis. Nós não temos mais o sentimento. Quando o sentimento vem para nós manda ele embora. Eu sei do que eu estou falando, eu estou com gente todos os dias, vocês também. Sensibilidade. O que é sensibilidade? Por que Paulo colocou isso ali? Que prática que é essa, cara? Perdemos a sensibilidade. Estava montando a árvore agora lá em casa, lá só para constar aqui. Árvore de Natal, feliz, né? Árvore grande. E aí compramos umas luzinhas. Vamos colocar agora à tarde, colocamos umas luzinhas lá, diz. Aí eu fui empurrar o puff, que estava no lugar da árvore. Eu empurrei, veja só, a ignorância. Aí eu empurrei o puff, minha filha mais velha, Yasmin, ela estava descalça, porque estava os 4 ali trabalhando, porque é um momento família, meus irmãos. Pegou a unha dela, levantou, Cleide, a unha dela assim para cima, assim, ó. Eu empurrei o puff assim, ela estava aqui atrás, eu não vi ela, empurrei o puff e levantou a unha dela. Mas doeu minha alma. Ela saiu chorando, não quero mais. Sabe, 15 anos?
Na hora, eu pensei assim, isso aí não foi nada. Vem cá, filha, vamos terminar. Ixi, falta 15 minutos. Vamos terminar. Vem cá, filha. Não quero, não quero, não quero. Quem que foi sensível aí? Ela ou eu? Ela, muito sensível. Muito. Eu saí de casa, ela estava na cama, não queria levantar. E vim para cá. Eu falei, vou precisar contar isso de algum jeito para os irmãos lá. Porque é o meu pecado. Não é pecado, porque eu também bati sem querer. Fui lá, beijei. Me perdoa, me volta lá, vamos montar a árvore, está tão bonito, sua mãe está terminando. Vamos lá, não vou. E não vou. Eu saí lá, fiz uma pergunta para ela. Você perdoa o pai? Tá bom, pai. Não falou que sim nem que não. Falou, tá bom. Se fosse em outro tempo sem Jesus Cristo, quando Djalma arrancasse minha unha, como ele já arrancou, eu ia me trancar no meu quarto, ia fechar a porta do meu quarto, e ia, para quem viesse me visitar, eu ia falar mal do cara que arrancou minha unha. E mais, iria me fechar numa panela, achando que eu era o dono de toda aquela situação. O que eu quero dizer para vocês para encerrar minha fala aqui? Que essa sensibilidade é mediante a dor e o sofrimento de Deus. Porque a dor e o sofrimento de Deus, estou pegando a gancho que você falou, é, para nós, a dor do Djalma e a minha ignorância. Deus sofre tanto com a dor do Djalma quanto com a minha ignorância. Quando eu tenho ciência que eu preciso ser sensível quanto com a dor do Djalma quanto com a minha ignorância, ou vice-versa, ou com a minha dor e com a ignorância do Djalma, porque Deus é glorificado, eu vou olhar para esse texto diferente e vou falar assim, uau, unidade da fé do Espírito é quando nós nos tornamos sensíveis. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, não existe cristianismo sem a unidade do corpo. Não existe cristianismo sem nós discernirmos a sensibilidade que eu preciso. A sensibilidade que eu trato a Emily é diferente que eu trato a Cleide. Mas ambas estão em Cristo. Já fui duro com a Emily, que doeu na minha alma. Ignorante, que doeu na minha alma. Certo? Porém, a sensibilidade e a minha ignorância, ambas Deus está sofrendo. Então, em Cristo, ele entendia Pedro, cabreiro, Paulo, cabreiro com Pedro, e Pedro falando assim, eu não sento na mesa com esses inúteis. Para Deus, esse era o sofrimento. Porém, os dois estavam num lugar só, em Cristo. Então, você pode gostar de algumas coisas ainda. Lá na igreja, eu tenho uns irmãos que tocam sertanejo. Nem vou olhar para a Emily agora. Porque eu estou tentando conversar com a Emily aqui, seu irmão. O irmão pode ministrar, irmão. E aí entra uma teologia liberal. Que é por causa disso que alguns irmãos não gostam muito de mim aí. Por quê? Porque eu sei, Dija, sabe o que é? Você está com alguém, como Paulo falou, que aí dá aquela crise, eu me fiz de tal. Eu me fiz de fulano. Eu me fiz ciclano para quê? Para que eles conhecessem a Cristo. Se é preciso, irmãos, eu ir no prostíbulo para que uma pessoa lá conheça Cristo, eu vou. E eu já falei isso para Aretusa, já fui. A gente já foi lá, quando a casa de oração lá no coisa, vocês já foram também, né? Na Itatinga. A questão é o seguinte, que a gente é tão religioso na nossa unidade da fé, que a gente não discerne a unidade do Espírito. Porque enquanto eu achar que a Emily está aqui para ser líder de adoração da nossa igreja, eu vou usá-la como tal. Mas quando eu sei que ela é uma irmã sensível, eu vou ter ela como uma irmã sensível. Então, ela pode ser líder ou pode não ser. Que aí entra naquela conversa, que eu queria só dar um parecer aqui, para vocês entenderem aqui, que eu vou misturando todos os assuntos. Mas, aquela conversa do Zezinho, que você estava tendo aqui. Irmão, pensa comigo. Se a igreja não é
parede, por que quando a gente fala de Zezinho fazer alguma coisa, a gente fala sobre mídia, sobre tocar, sobre ministério? Se a igreja não é parede, o que o Zezinho vai fazer? E eu termino a minha fala aqui falando, ele vai fazer café para servir os irmãos. Amém. Ficou um ponto aqui, assim, meio solto, que eu gostaria de concluir aqui, sobre a questão da igreja, a unidade na cidade, né? Porque, tipo assim, a gente entende que se nós não conseguimos ter unidade... Sobre esse assunto aí, eu nem vou tocar com ele agora. Depois eu toco na unha dele, depois. Então, eu vou para aquilo que, tipo assim, que eu acho que é muito interessante nós compreender agora, que é a questão que muitas vezes acontece dentro das próprias comunidades, que são as facções, que são as divisões, os descontentamentos. Por ter descontentamentos, então o que nós fazemos? 5 minutos? É isso? 10? Então dá para falar bastante. Então, tipo assim, se a gente não entender, se nós não entendemos nem a unidade na nossa própria comunidade, como nós vamos entender a unidade na cidade? Mas por quê? Isso tem um porquê. Porque muitas vezes esse assunto parte da própria liderança, parte dos próprios líderes, pastores da cidade, que não conseguem, não suportam a unidade. Por quê? Cada um está defendendo a sua instituição. Cada um está defendendo a sua placa. É raro, eu vou dizer para você como raridade, pessoas que se juntam, igreja que se junta para fazer algo junto. Principalmente na cidade americana. É raro a gente ver isso, né? Estamos com muita luta para fazer um turno de oração junto, né? Porque Inclusive, todo família mundo... de oração, fica aí, tá? O convite. Então, a Aí, gente... esse papel é da Emily. Isso aí. Então, a gente fica assim... Eu não estou nem colocando os irmãos aqui em xeque, eu estou falando na igreja... não só na igreja de Americana, mas na igreja global mesmo. Esse é um assunto extenso para se falar, se a gente vai ficar hora falando sobre essa questão, porque essa é uma questão da igreja, da própria mentalidade da liderança. Uma liderança com a mente dividida mesmo. Então, o problema nunca foi as ovelhas. Quando a gente vai olhar para as Escrituras e ver através da lente de Cristo e através das lentes dos nossos pais no passado, como Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos ver que uma das disputas era porque as ovelhas, os pastores estavam brigando entre si, porque as ovelhas estavam vindo comer junto com as ovelhas de Ló. Então os pastores de Abraão entrou em contenda com os pastores de Ló. Então houve aquela confusão. As ovelhas está tudo bem. A questão é a liderança que não consegue estar junto. Porque temos o nosso idealismo, nós temos as nossas teologias, mas nós temos também o nosso ego. Nós temos a nossa individualismo. Essa é a minha igreja. Quando você vê um pastor entrando na igreja, o cara já se sente ameaçado em perder a posição dele. Então, tipo assim, agora imagina um membro, como esse membro é ensinado sobre unidade. Então, tipo assim, eu queria abrir a mente nossa aqui para pensar sobre isso, e não só pensar, mas para a gente orar sobre isso com relação à cidade americana. Porque se a gente for olhar, até no Brasil, se fecham-se as suas instituições como é que fala? Tem umas que funcionam regional, não sei o que lá, Assembleia Paulista, Assembleia não sei do que, Madureira, e o campo não sei do que, campo não sei do que, mas na realidade todos são divididas, são fragmentos. O líder está descontente com o pastor aqui, então ele vai e abre outra igreja, ele não senta na mesa e resolve na mesa, e vamos continuar junto, partindo pão. Tem uma discrepância aqui teológica, vamos alinhar a discrepância teológica. Tem coisas que eu não concordo com o Camilo, não, tem coisas que eu não concordo. Como até algumas coisas que ele disse aqui agora. Mas, tipo assim, pela unidade, nós precisamos estar juntos.
Ah, ser ele bebendo o vinho ou não, mas a gente precisa orar. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos cooperar para que essa unidade aconteça. Quem vai convencer sobre os erros, até teológicos, não sou eu. A Bíblia fala que quem convence do juízo, do pecado e da morte é o Espírito. O Espírito tem um papel de nos convencer, mas nós estamos orando sobre isso. Para que esse Espírito nos convença, para que nós possamos andar em unidade, mesmo com as nossas indiferenças, com as nossas diferenças de pensamento e teologia. Então, tipo assim, aí vamos lá, aí cada um vai defender o seu time agora, igual um time. Se pega o Corinthians contra a torcida do Palmeiras, sair junto, se fosse assistir o jogo junto, na saída vai dar pau. Então, tipo assim, ninguém consegue fazer nada junto. Ah, tá bom, tem uma casa de acolhimento, mas eu tenho que criar a minha casa de acolhimento, porque a minha casa de acolhimento ela é melhor, porque eu penso assim, penso assado e penso passado. Então nós não conseguimos fazer nada junto. Não, mas tá bom. O Camilo tem um abrigo, abriu um abrigo. O que tem eu ir servir no abrigo dele? Cooperar lá. Levantar irmãos para poder fazer aquilo fluir. Lá nós vamos abrir uma casa de reabilitação com pessoas que estão saindo das clínicas. Lá. Não, mas eu vou fazer a minha, porque eu acho que eu faço melhor. Eu tenho mais capacidade, eu tenho mais estrutura. Vamos partir sempre da estrutura. Eu tenho mais recursos, eu conheço os empresários. Tudo bem, irmão? Traz os empresários. Traz os recursos. Eu tenho pessoas que têm habilidades para fazer. Eu tenho pessoas que não têm nojo de cheirar o morador de rua fedendo a urina, ardendo o nariz. A gente não tem nojo. Então traz para a gente. Se você não consegue vir servir junto, mas nós podemos cooperar junto. A questão é que nós estamos sempre querendo fazer algo diferente. Eu não concordei com a ideia do Gabs, então agora eu vou abrir uma outra casa de filhos, ou não, vou criar outro nome, porque eu não concordo com isso, porque isso. Gente, enquanto isso, tem pessoas se perdendo a passos largos indo para o inferno. Enquanto isso, era para nós estar longe. Então, eu paro para refletir sobre essa unidade na cidade. Uma igreja, por si só, é capaz de responder plenamente ao aspecto de uma cidade, na questão urbana, atender às demandas urbanas. Nós não conseguimos por nós só. O outro tem o dom, o outro tem as ferramentas, o outro tem o recurso. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Para finalizar. Deus é o dono de tudo. Da cidade, das igrejas, dos dons, dos recursos e de cada ministério. Então se nós formos entender a unidade, ela parte tanto de Deus porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da cidade. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da família. Deus é o dono da família, da cidade que habita todas essas famílias. Por mais que esse Espírito, ele atua, o Espírito da cidade, ele está atuando no nosso meio, mas quem nos governa não é esse Espírito. É o dono de tudo. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que rege todas as coisas. Então, ele é o dono, Deus é o dono de tudo. Cidade, das igrejas, dos dons, dos recursos e de cada ministério. Amém. Amém? Finalizamos? Eu posso só ler um negócio aqui? Manda bala. Vai ter café segunda-feira? Tá. Nós falamos aqui, eu gosto muito desse texto aqui da Madre Basileia, e ela fala como que a gente pode diminuir a Deus. Vou repetir, como a gente diminui ou a gente consola Deus. Então, uma das coisas do filho maduro é que a gente trabalha na consolação do pai, certo? Djalma está aqui mais velho que eu, tem todos os filhos já criados acima de 18 anos já, né, Djalma? Melhor fase é agora, que as filhas começam a trabalhar e falam assim, pai, deixa que eu assumo as contas. Eu vou pagar a internet, né, Cleide?
Vou pagar, a outra vem e fala assim, vou pagar a água, pai, eu pago o aluguel. Que é o quê? Cadê elas? Elas não estão aqui, né, para ouvir tudo isso aí. Que é o quê? É quando o filho consola o pai. Ó, pai, nesse lugar, você pode servir a igreja, que eu vou consolar você. A Madre Basileia de Chilique, ela fala 10 formas como a gente pode dar descanso para Deus. Então, eu quero terminar falando isso aqui. Primeiro, quando derramamos lágrimas de arrependimento, modificando nossas vidas e odiando o pecado que lhe causa tanto sofrimento. Então, o pecado causa sofrimento para Deus. Segundo, quando participamos dos seus lamentos, tendo aprendido a chorar sobre os nossos próprios pecados. Quando choramos sobre o nosso pecado. 3, nós damos consolo para Deus quando o amor nos motiva a testemunhar do Senhor, colocando-os ao seu lado, colocando-nos ao seu lado quando Jesus em seus mandamentos são odiados e blasfemados. Ou seja, Jesus sendo odiado, nós nos colocamos do lado dele, como parte daquele alvo que o mundo ataca. 5, é 4, né? Quando adoramos e honramos o Cordeiro triunfante na medida em que ele é escarnecido e zombado hoje. Ele é zombado. Eu estive nas mesas aí, quando estava lá nas mesas da assistência social da cidade, uma das primeiras coisas que eles falavam, a gente não sabe como resolver o problema dos nossos jovens. E eu tinha a resposta, não podia falar que era igreja, porque uma das coisas que me expulsaram de lá foi porque eu era crente. 5. Quando nos dedicamos totalmente a Ele, dando-lhe tudo o que temos, nossa vontade e todos os nossos desejos por amor a Ele, não importa quanto isso nos custe. 6, sexta forma de consolar Deus, quando amamos o Pai profundamente, como um verdadeiro filho seu, dizendo-lhe palavras carinhosas na medida em que é odiado hoje. Vocês têm noção? 7. Quando adoramos a Deus em meio aos caminhos difíceis, confiando inteiramente na sua direção, mesmo que tudo pareça difícil e sem sentido, considerando que tudo provém do seu amor. 8. Quando amamos nossa cruz, suportando as nossas aflições, dificuldades e desapontamento, pacientemente com Jesus, o carregador da cruz. 9. Quando suportamos, numa atitude sacerdotal, o sofrimento de ver entes, pessoas queridas, afastando-se de Deus e seguindo caminhos pecaminosos, tendo nos humilhado sob os nossos próprios pecados. Vocês entenderam isso aqui? Os dois últimos. Quando nós damos, então, consolo para Deus? Quando empreendemos a batalha da fé e lutamos em oração pelas almas que foram desviadas. 11. Quando, de acordo com o último pedido de Jesus, nós amemos uns aos outros e vivemos em reconciliação, especialmente dentro do corpo de Cristo. 12. Quando, ao invés de derramar lágrima pelo nosso próprio sofrimento, em autocompaixão, choramos pela dor de Deus. E o último, quando não buscamos honra e glória para nós mesmos. Esse é forte. Mas seguimos a Jesus no caminho da humildade, estando assim perto dele na sua grande humilhação hoje. É isso. Amém. Perguntas, galera? Vai levar o microfone? Os irmãos foi tão melhor que nós que não teve uma pergunta, Indígena. Eu também.
Repete a pergunta. Cara, eu vou falar da prática, como eu vim, né, a proposta para essa tarde. Conhecer o pai sem o filho é como se você tivesse uma carência. Em Eclesiastes 3:11 fala que nós temos dentro do nosso interior um vazio, certo? Esse vazio só é preenchido pelo pai. A questão da nossa sobrevivência é o seguinte: quando a gente não tem consciência de que o pai, ele além de tudo, ele é supridor, nós não temos consciência de que o filho é quem nos leva até ele. Então vou traduzir para você. Eu acho, tá? Que a igreja, nós, na cidade aqui, a gente tem 3 aspectos que a gente está dividido. A gente está dividido entre o artístico, que é fazer da igreja uma casa de show. A gente está dividido entre a questão espiritual, que Deus, Pai, é só um divino. E a gente está dividido entre que o Pai é alguém que está presente. O que dessas 3 características eu encontro aqui na cidade, certo? Que a gente precisa, de fato, o que é importante para mim, que o Pai é tão presente que Paulo falou em Filipenses 4, ele fala assim, lança suas angústias com ação de graça e louvor, porque perto está o Senhor. Essa palavra perto não é perto de alguém que está vindo, é perto de alguém que está do lado. Então, dentro disso, o que eu quero dizer para você? A gente só precisa, a gente não está numa casa de show, beleza, então exclua essa parte da cidade. Mas a gente está dividido entre o santo, e não é o profano, e a paternidade de Deus. Se a gente definir que Deus, ele é pai, e ele cuida de você, jamais você vai ter uma carência desse tipo. Por quê? Porque todo o seu consolo, toda a sua demanda espiritual, emocional, vai estar confiada em Cristo Jesus. Então, no meu ponto de vista, nós devemos tirar a questão do divino e começar a colocar a questão do paterno, que é aquele que está presente como um pai que cuida do seu filho. Você entendeu? Então, como fazer isso? Tira o divino. Não é que tira o Deus místico. Não, não é isso. Mas eu coloco o pai no lugar devido. Porque aqui na nossa geração, e principalmente na nossa nação, a gente tem problema com paternidade. Entendeu? Aqui é casa e filhos, na casa de paternidade. E o tempo todo Jesus ele vai falar sobre apontar para esse lugar, né, do pai, né? Eu vim mostrar o pai. Então, por que eu quis colocar esse começo, essa ideia dos 2 filhos do pai? Porque a gente tem, no divino, a gente tem o filho que se acha bom e que se acha merecedor, certo? Mas no paterno eu tenho um filho que participa da família. Então, como que eu posso ter isso? Eu posso ter isso diante de Cristo, as minhas carências são ofertadas e diante do Pai elas são supridas. Eu vou repetir. Diante de Cristo, as minhas carências são ofertadas e diante do Pai elas são supridas. Não sei se eu respondi, não. O dia completa agora. Se a gente entende que Jesus nos mostra o pai, né? Eu vejo assim, esse filho que ele está pleno, né? Estamos cheios de toda a plenitude de Deus. É que nós, além de toda essa questão de nós estarmos satisfeitos no Pai ou supridos no Pai, nós entendemos que nós somos completos, né? Porque existe a unidade perfeita está em nós, porque o Espírito habita em nós, que é esse Espírito da Trindade, o Deus Trino está entre nós. E nós reconhecemos esse lugar, por isso que esse lugar da família é tão importante, e isso acontece muito até no nosso meio como comunidade local aqui, é algo inegociável, né? A unidade, porque eu vejo assim, ele não nos chamou para sermos uma ilha, mas de fato para ser um corpo. Então, até nesse lugar do corpo, nós encontramos paternidade, nós encontramos amor no pai um nos outros, no irmão. Eu vejo Jesus no Gabs, eu vejo a paternidade de Deus na vida dele. Então, nós conseguimos ver isso uns nos outros. A igreja é para ser essa supridora. Por mais que ela é
É um lugar, um ambiente de paternidade, mas é um lugar onde você recebe afetos, mas é um lugar onde você evangeliza. É todo esse lugar. Mas porque ela vai englobar esse lugar mesmo de você se encontrar no Pai. Quando você está na casa do Pai, quando você está em unidade, você se encontra nele. Então, as suas carências, as suas necessidades, até fisiológicas, elas são supridas. Porque o Pai, ele é um Pai provedor, não vai deixar faltar em nada. Então, andar em unidade e andar suprido em todas as coisas. Eu não sei se tem tempo, mas se quiser colocar depois dessa fala nossa para a gente concluir, pode pôr, não sei o que vocês acham aí. Porque às vezes eu sinto que não ficou respondido, para ser claro. É, Acho que tem o mais irmão um. aí tinha também do lado. Eu vou, tipo assim, eu vou responder aqui baseado num texto mesmo das Escrituras, né? Porque a gente tem muito essa questão de porque a gente é mais experiente, tipo assim, eu tenho mais tempo na vida cristã e às vezes falta um pouco aquela questão de nós queremos esperar o outro, né? Embora às vezes demonstre que a pessoa ela não quer crescer na maturidade, mas às vezes nós pegamos pessoas que de fato elas são neófitas mesmo e que elas precisam crescer e às vezes nós não temos paciência. E Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 15 que nós que somos fortes temos que o dever de suportar a fraqueza dos fracos, né? Então, ser paciente com esse irmão mais fraco, né? Às vezes temos colocar em prática o amor. Às vezes, tipo assim, se for necessário, eu paro, espero ele, para depois nós ir junto. Mas às vezes nós estamos na urgência, nós fazemos que nem Paulo fez, deixou João Marcos para trás e partiu para frente. Lá na frente, João Marcos foi útil, mas porque um Barnabé, teve a possibilidade de ter paciência para cuidar dele. Então, essa questão de. Porque a gente só muito de descartar. Eu estou sendo bem sincero aqui, bem vulnerável, porque a gente lida com isso também na comunidade local. Então a gente precisa ser vulnerável ao ponto de suportar de fato essa pessoa, ter paciência com ela. Agora, se ela já é uma pessoa velha, não quer, crente velho ranzinza, que não quer crescer, mano, vai cuidar de outro, né? Porque uma das coisas que a gente falta na igreja brasileira é discipulado. A igreja ela é muito boa, a igreja brasileira é muito boa em evangelismo, mas péssima no discipulado. Ela não tem discipulado. E nós precisamos ser bons. Você devia parar tudo, a igreja, para tudo. Para o evangelismo, até que o discipulado seja alinhado. Porque não adianta chegar pessoas e nós não temos paciências para cuidar dela, porque, não, eu já estou cuidando da minha vida, estou cuidando dos meus filhos. Não, a gente vai ter que parar tudo, treinar discípulos para serem discipuladores, para que essas pessoas que estão sendo evangelizadas, aconteceu isso lá atrás, na época do Billy Graham mesmo. Quantas pessoas que hoje estão perdidas não se converteram? Quantos evangelismos que a gente faz que você não vê a pessoa aqui? Por quê? Não tem pessoas para discipular ela. Você faz evangelismo de rua, você nunca mais viu aquela pessoa. Onde está aquela pessoa? Depois você vai encontrar ela num boteco, tomando e fazendo coisas terríveis por causa disso. Eu quero Então, falar também. paciência. Eu acho que é o que Paulo está instruindo aqui. Sede paciente com os fracos. Eu adorei isso aqui, eu só quero pegar um gancho, que é rapidinho, tá, Gabs? Irmão, eu tenho isso no meu coração também.
Mas a primeira coisa que eu acho que deve ter, depois da paciência, é você ter temor a Deus. Mas em que sentido? Jesus falou assim, que é melhor que quando você faz um desses pequeninos se perder, você pegar uma pedra de moinho. Você já viu pedra de moinho? Que tamanho que é? Ela tem mais ou menos 2,80 m, com um furo no meio. Ela pesa em torno de 500 e 600 quilos, por aí. É melhor você pegar essa pedra de moinho, amarrar uma corda nela, ir para o penhasco, amarrar no seu pescoço, jogar a pedra e esperar que ela te puxe para baixo. Olha o nível que Cristo está falando, que nós devemos ter de cuidado com os pequeninos na fé. Então, esse temor deve estar dentro do nosso coração 24 horas. 24 horas. Porque ele comparou, esse temor, ele comparou os pequeninos, aquele que não alcançou, falando assim para vocês, vocês que têm, tomem cuidado, porque é melhor vocês amarrar essa pedra e pular do penhasco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu finalizo aqui, para não, o Gabs nunca mais me chama mesmo. Você sabe que no Pacto de Lausanne, de 2024, ano passado, lá na Coreia, eles tiveram 25 gaps sobre o Evangelho e as nações. O primeiro gap deles, que aí eu vou usar a sua palavra, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, que aí a unidade precisa acontecer mesmo. O primeiro gap, vocês fazem ideia do que é? O gap, o que é o gap? Problema. Qual que é o primeiro problema? Que o mundo inteiro se reuniu, 2.500 pessoas, o ano passado, na Coreia do Sul, para falar sobre o problema que está acontecendo no mundo. Teve 25 gaps. O primeiro, vocês fazem ideia do que é? A gente requer muita paciência. A gente requer ser cristão de verdade. A unidade entre nós aqui não é nada perto desse gap. Eu vou falar para vocês. Primeiro gap. A humanidade está envelhecendo e não há quem cuide delas. Então, só olhar. Tem alguém aqui há mais de 60 anos? 50? Sabe por quê? Porque nós estamos abandonando eles. Ninguém está cuidando deles. E a gente sozinho não consegue fazer isso. Ó. Então, não tem como. Não tem como. Sem paciência, nós não conseguimos cuidar deles. E posso falar para vocês, enquanto eu estava na reunião lá, no conselho lá da cidade, que eu participei, eles não sabiam o que fazer com os velhos, porque não tem dinheiro para cuidar deles. Tá? Tem dinheiro para fazer tudo, até show de 300 mil que foi ontem. Pega esses 300 mil e cuida dos nossos senhores. Mas precisa sim, eu, você e o Dija e mais todos vocês lá, bater na porta e falar assim, nós não queremos um show, vamos cuidar dos velhos? Aí eles vão falar assim, vocês ajudam? Aí você fala assim, ah não. Então, É por isso que tem tantos asilos lotados, com os seus próprios filhos colocam seus pais nos asilos, porque eles não têm paciência de cuidar dos seus pais. Isso é fato que eu vejo na própria cidade americana, quando a gente vai visitar asilos. O ano passado, eu tive o privilégio, né, de acompanhar um pastor que já é um pastor jubilado, como é que diz, né? E eu fui tocar para ele em alguns encontros de idosos. Levei meu violão e fiz uma maratona de uns 4 meses no ano passado, acompanhando ele nos asilos. E ali você vê histórias que você tem que engolir o choro e correr para o banheiro e chorar sozinho, porque você não suporta, você não resiste. A dor do abandono. Você entendeu? Então, isso é muito sério. E nós estamos falando sobre unidade, e a unidade muitas vezes começa dentro da nossa própria casa. E está se fragmentando dentro dos nossos próprios lares. Porque não temos paciência com nossos pais, não temos paciência com os nossos irmãos mais velhos. Então eles falam, o que eu vou fazer na igreja? Ninguém dá bola para mim. e eu vejo o idoso, porque eu falei isso, eu vejo o idoso igual uma criança, porque ele já sabe tudo que vai acontecer com nós. E aí ele chega para nós e fala assim, isso aqui é tudo balela que vocês estão fazendo aí. Vocês estão falando de missão de igreja, estão falando tudo, vocês sabem porque vocês não conseguem cuidar da fralda de vocês. Vocês não conseguem casar mais. Vocês não conseguem ter filho mais. Então, vocês vão cuidar de mim? Vão nada. Você sabe qual que... Até em janeiro desse ano tem isso. Tá bom, eu não aguento. Até em janeiro desse ano. Você sabe o número de vagas que precisava para idosos serem acolhidos na cidade americana? Vocês fazem ideia?
Tem lá, tem uns abrigos, Benaiá, fulano, Paulo de Souza, tem tudo isso aí. Tem outros ainda. Você sabe quanto precisa? Ele sabe que tem abrigo de idosos que não são registrados e eles deixam acontecer, porque se eles tirar, não tem onde pôr. Precisava de 60 vagas. Agora fala para mim, uma igreja, pegando um velhinho desse aí cuidando. Estou falando de nós também, o B.O. é com nós também. Não é pegando de um e fala assim, não, cuidar do senhor. Cada igreja de Americana assumisse um... Porque, cara, de verdade, mano. Tem bairro, tem cada esquina tem um... Parece boteco, tem uma igreja. Parece que a igreja virou boteco. Cada esquina tem uma, porque aquilo que eu falei no começo, de verdade, nós precisamos urgentemente orar pela unidade. Esse é o assunto no momento no céu. Essa foi a ordenância do próprio Cristo divino. Importa que eles sejam... Se tinha uma coisa que nós devíamos estar zelando, é isso. Às vezes a galera zoa de olhar aquele quadro lá fora, no mural, que fala sobre o relacionamento de aliança, como é uma vida em comunidade. Porque parece ser impossível viver aquilo. Sem fofoca, sem facções. É impossível. Então, onde o diabo vai trabalhar sempre foi destruindo a família. Mas, cara, não é só uma família biológica, a igreja também é uma família. Então nós precisamos partir de hoje, sabe? Se nós 10 aqui, nós 20, 30 que tiver aqui, inflamar a igreja. Quando você vê um irmão falando do outro pastor, você... Para. O que você está fazendo? Você está louco, cara? Você está mexendo com a noiva de Cristo. Você está louco? Mano, a gente tem que... Mão no peito, ou dar uma voadora no peito de um cara desse... E jogar ele na parede e falar que você está louco da cabeça? Você sabe com que você está mexendo? Cara, Deus tem ciúme. O zelo de Deus pela unidade. Falando tanto, nós temos livros nas Escrituras do Antigo Testamento, Neemias e Esdras, que vai falar sobre a unidade. Nós temos Malaquias encerrando Malaquias, que disse que nos últimos dias o coração dos pais se converteria aos filhos, e os filhos aos pais, que agora os velhos e os jovens, eles iam cumprir uma profecia junto. E nós estamos deixando os velhos para trás. Não temos, às vezes, tem igreja que não tem nem ancião. Por causa que nós não queremos estar comprometidos com a unidade. Nós nos tornamos individualistas. Amém?